Impressões iniciais em relação à troca de comando na equipe do Vasco, necessidade de acerto de maneira mais urgente com um novo treinador em definição por diretoria do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A saída do técnico Fábio Carille deu oportunidade para que Felipe pudesse voltar a comandar o Cruz Maltino, dessa vez na Copa do Brasil, em um jogo em que o Vasco esteve atuando fora de casa contra o Operário do Paraná na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo terminou empatado em 1-1. Foi uma partida cheia de altos e baixos e momentos de baixa qualidade em relação a tudo aquilo que se foi mostrado no futebol vascaíno. O confronto disputado fora de São Januário deixou a torcida Cruz Maltina, claro, ainda bem preocupada quanto ao desempenho que esse time atual tem desempenhado durante os últimos compromissos. O jogo marcou a volta de Felipe ao cargo de técnico interino, assumiu o comando após a saída de Fábio Carille e o Vasco esteve sendo comandado novamente agora em 2025 pelo profissional. Do jogo em si, o Vasco teve muito pouquíssimo tempo daquilo que de fato o torcedor gostaria de visualizar. Um Cruz Maltino mais atuante e ofensivo. Foram poucos os momentos que de fato o Vasco apresentou tais características e que pudessem fazer o torcedor acreditar que o time conseguiria um resultado mais positivo jogando como visitante na partida de ida. O Felipe falou um pouco mais em relação a isso. Abre aspas, na minha visão a equipe começou bem, apesar de o campo prejudicar um pouco o futebol para sair jogando, a gente ainda teve um pouco de coragem e jogamos. Nos primeiros 20 minutos, acho que até fazer o gol, a gente estava bem na partida, controlando o jogo sem sustos. A partir do momento em que a gente fez o gol, a equipe preocupada em se defender parou de jogar. Isso acabou fazendo com que o adversário conseguisse crescer dentro da partida. Fecha aspas, disse ainda o técnico interino que voltou a comandar o Vasco no compromisso contra o Operário, em que o Vasco esteve terminando empatado com a equipe da casa e agora estará fazendo o jogo de volta no Rio de Janeiro, em São Januário, para decidir quem avançará à próxima fase da Copa do Brasil edição de 2025. A partida deve acontecer no dia 20 de maio, numa terça-feira, em São Januário, e um novo empate levará a decisão para as penalidades. Com o comandante diferente à beira do gramado no compromisso contra a equipe do Operário, o Vasco não mostrou muita coisa de diferente daquilo que já apresentou com o técnico passado Fábio Carille. O Cruz Maltino mais uma vez foi bastante ineficiente nas jogadas que foram construídas, mesmo aquelas poucas jogadas em que o Cruz Maltino conseguiu ter um determinado perigo, não conseguiu fazer uma última parte e que pudesse ser conclusiva e que permitisse o Cruz Maltino marcar gols que fariam com que o placar pudesse ter sido diferente. O primeiro jogo sem Fábio Carille, demitido recentemente, mas o famoso fator novo não apareceu no compromisso diante da equipe paranaense. O que o torcedor de fato viu em campo foram os mesmos problemas de sempre: pouca criatividade, algumas falhas defensivas e também um futebol que não tem empolgado nesse presente momento, com o Vasco sim sendo uma equipe que não consegue convencer o seu torcedor de que poderá ir longe nessa temporada atual, baseados em muito do que ele tem apresentado atualmente e também o que já apresentou anteriormente durante as competições que foram disputadas nesse ano de 2025. A postura segue sendo a mesma. O Vasco ainda não conseguiu uma mudança mesmo com a saída de Fábio Carille. Obviamente, a falta de criatividade tem sido o problema escancarado, um dos mais complexos atuais em que o Vasco tem vivido, além também de algumas falhas na parte da defesa cruzmaltina, que não tem conseguido neutralizar os ataques adversários, e isso tem feito com que o Cruz Maltino
esteja bem vulnerável nos compromissos que tem enfrentado até o presente momento. O empate com o Operário do Paraná, claro que não é um fim de mundo, mas o recado é claro, Cruz Maltino necessita melhorar muito. Após o último compromisso do Vasco pela Copa do Brasil de 2025, o empate contra o Operário, Cruz Maltino tem buscado estar bem mais próximo de conseguir alcançar um acordo que permita, assim, o retorno de Fernando Diniz como novo técnico do Vasco. O Cruz Maltino tem o desejo de ter o profissional como técnico principal e as conversas estão avançando nesse sentido. Tudo começou a ganhar força ainda na última quarta-feira, quando as negociações tomaram um rumo mais sério. O clube e o treinador estão discutindo os últimos detalhes, incluindo todo o salário. Assim, o Cruz Maltino deixou claro que não vai gastar além do que pode. A diretoria está focada em responsabilidade financeira, evitando maiores promessas que não possam ser cumpridas pela direção. Diniz é conhecido pelo seu estilo de jogo praticamente que único no futebol brasileiro. Gosta de um futebol extremamente ofensivo, com posse de bola e criatividade. Times sob o comando dele, como Fluminense e São Paulo, já mostraram esse DNA. O técnico colecionou durante o ano de 2023-2024 conquistas importantes, como a Copa Libertadores, conquistada pela equipe do Fluminense, enquanto ele era o técnico da equipe naquele momento. Houve-se uma divergência em relação aos valores de remuneração que Fernando Diniz gostaria de receber e o que o Vasco poderia pagar para o técnico. No entanto, as fontes mais próximas da negociação colocam isso como um problema que deverá ser muito facilmente superado, que não será um problema maior para que o técnico possa retornar ao Cruz Maltino, além de toda a relação que Fernando Diniz tem também com o presidente atual do Vasco, Pedrinho, que facilita de certa forma a negociação para que o técnico possa retornar ao Cruz Maltino. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.